Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, reunidos no santuário de Nossa Senhora das Graças, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham através da rádio Sintonia do Vale, a rádio da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, verdadeiramente Cristo ressuscitou, aleluia, e Ele permanece entre nós. Ao longo desses 8 dias, até o próximo domingo, também conhecido como Domingo Branco, Domingo da Divina Misericórdia, celebramos como que um único dia da alegria, do entusiasmo que deve haver em nosso coração, pela certeza da vitória de Jesus, nosso Senhor e Salvador, do mistério da morte de cruz. Sua ressurreição é para nós já vitória, para que vivamos não mais para nós, lembra o apóstolo Paulo, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Causa em nós uma profunda admiração meditarmos ao longo desses dias, já o início do Ato dos Apóstolos, propriamente aquele dia de Pentecostes, relatado no capítulo 2 deste livro, em que Pedro, aquele que negara o Senhor 3 vezes, aquele tão titubeante na fé, agora afirmando de modo tão corajoso e firme, que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Aquele homem, Jesus de Nazaré, Pedro aponta como sendo aquele que é o Mestre Senhor, o ressuscitado, o ungido do Pai, aquele que o Pai enviou para nos trazer a vitória sobre toda a realidade do pecado e da morte. E continua Pedro no seu belo testemunho. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito. Houve, de fato, uma aflição profunda desde o centro das decisões mais profundas. E a pergunta que fazem a Pedro é essa: o que devemos fazer? Também para nós chega essa pergunta, diante deste que foi humilhado, crucificado e morto, que ressuscitou dos mortos, o que devemos fazer? Aquilo que Pedro aconselha a cada um de nós também hoje: convertei-vos e cada um de vós viva o seu batismo. Nós que já fomos batizados, vivamos profundamente o nosso batismo, batismo que nós, por assim dizer, revivemos, fizemos uma memória tão bela e profunda naquela vigília pascal, renovando as promessas batismais, recebendo a água
abençoada naquele dia, para que possamos assim renovar essa disposição de sermos testemunhas do Senhor. Vós recebereis o dom do Espírito Santo. Nós já recebemos desde o batismo, desde a crisma, esse maravilhoso poder de Deus, a própria força do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo que nos faz testemunhas desse que por nós morreu e ressuscitou. E aí vem o apelo de Pedro: salvai-vos dessa gente corrompida. Pedro dava testemunho e pedia que houvesse uma atitude diferente, um modo de vida que ultrapassasse aqueles tão já comum, já assumido por muitos, uma vida que pudesse ser de profunda comunhão, de participação e de missão, uma igreja de fato sinodal, assumindo o testemunho da vitória de Cristo. E no Evangelho nós encontramos esse relato tão belo, que indica ainda os sinais de trevas e de dor no coração de Maria Madalena, que representa os discípulos de geração em geração, a dificuldade de acolher a mensagem da ressurreição. Não é algo evidente, requer muito discernimento, requer de fato apelo ao Espírito Santo, docilidade ao Espírito Santo para compreender essa novidade de Deus na história. A vida já foi vencedora de toda a realidade da morte, do pecado. É preciso aderir sempre ao Senhor a cada dia, na escuta atenta da sua palavra. Maria Madalena tem essa dificuldade porque chora por demais, ainda quer contemplar um cadáver, procura mesmo esse cadáver, pergunta a alguém que ela pensa ser um jardineiro, mas é Jesus, e ela tem uma cegueira profunda, porque vive essa prostração daquela realidade da morte de cruz. Pergunta: Senhor, se fosse tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, eu o irei buscar. E aí vem a palavra que muda o coração de fato de Maria. É o próprio Jesus, com o seu timbre próprio, atingir o seu coração dizendo Maria, a um despertar desta consciência de um Deus que nos ama pessoalmente e de modo tão profundo e belo, ao ponto de aligerar não mais aflição, não mais angústia, não mais ansiedade, não mais o medo, mas uma experiência de profunda alegria, de profunda emoção e de profunda decisão, ao ouvir Maria, aquela mulher que procurava antes o morto. Jesus Cristo agora experimenta a efusão da sua vitória sobre a morte. Rabuni, que quer dizer mestre. E Jesus pede: não me segure, não me retenha, não faça isso como que uma posse. Você deve, recebendo esse anúncio da minha ressurreição, testemunhá-la aos outros. Um testemunho muito exigente, já que naquele tempo não se dava muito crédito a um testemunho de uma mulher. Ela tem que assumir a coragem e a ousadia de levar aos apóstolos, ela que é aqui apresentada já como apóstola dos apóstolos. Essa apóstola, de modo especial, anuncia Cristo ressuscitado. Ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos, diz o Senhor: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. É a única vez que apresenta essa expressão na Sagrada Escritura: junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, para indicar que a ressurreição do Senhor não é algo que diz respeito, é claro, somente a Ele, mas a cada um de nós. Ele nos fez filhos na sua ressurreição. Ele nos deu a graça de chamarmos de fato Deus, aquele que o ressuscitou dos mortos, o Pai de bondade, que com o Espírito Santo o livrou da morte. E ela dá esse testemunho: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus tinha dito. A fé se aprofunda por meio da escuta da palavra. Possamos também hoje ouvir o Senhor dizendo o nosso nome. Possamos hoje dispor nossa vida a uma escuta mais atenta, mais profunda
desta palavra, para que possamos testemunhar com coragem e ousadia em muitos lugares, a começar de nossa família, e vivendo este ano diocesano da família, peçamos esta grande graça, que o Espírito Santo nos conceda a força de testemunhar Cristo ressuscitado dentro da nossa casa, promovendo o diálogo, reconhecendo o amor como vínculo da perfeição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.